O Adailton escreveu uma carta. Escreveu uma carta e eu estou com ela aqui em mãos, né? A carta diz assim: Pioneiros do Cárcere. Episódio de hoje: Carta do Inferno. Meu nome é Francisco Gomes, eu sou adventista na faixa de 13 anos e comecei no Ministério Carcerário desde 2007. 2007 eu comecei a visitar ali a Papuda, depois PDF1, PDF2, né, e ali continuei visitando por muito tempo. Depois de muito tempo eu dei estudo ali para muita gente, né, estudo bíblico, eu estava visitando ali meu irmão. Mas meu irmão ali na hora dos estudos ele fugia e trazia outros amigos para assistir o estudo. E nisso estudei com muitas pessoas ali dentro. E aí, com o tempo, surgiu pessoas ali que não queriam, né, aqueles estudos. Diz que aquilo pertencia a uma seita, pertencia à igreja adventista, e pegaram esses estudos e jogaram na lata do lixo. E minha mãe que visitava o Davi, mas ela foi ficando difícil para ela visitar, lá o lugar difícil, né, lá no PDF1, ali chamado Cascavel, a Papuda. E ela é difícil, passei a levar ela e aí também fiz meu cadastro e comecei a visitar ele. Engraçado que naquela época não podia entrar a Bíblia, eles não deixavam a gente entrar com a Bíblia. Então o que eu fazia? Eu, lá no carro, antes de entrar, eu decorava alguns textos bíblicos e entrava lá, porque eu não podia entrar. Então foi assim que a minha mente foi exercitando e eu fui decorando os textos bíblicos, né? E depois disso, mais na frente, isso me foi de grande valia, porque quando eu fui dar estudos aqui na Uniri, eu praticamente dava os estudos de cor, porque visitando o Davi lá, eu fazia isso, eu passei a decorar os textos bíblicos, porque eu não podia entrar com a Bíblia. Então visitei ele por muito tempo, e nisso, com o passar do tempo, minha mãe faleceu, né? E o Davi continuou preso. Então, quando ele saiu, minha mãe já tinha falecido, e ela sempre assim, focado, né, assim, de estar orando por ele. Então pediu que a gente continuasse visitando e continuasse orando por ele. E eu nunca desisti de orar por ele, e orando por ele. E agora, no ano passado, 2020, ele se batizou. Em novembro de 2020 ele se batizou. E ele se batizou, a sogra dele se batizou também, que nós demos estudo para ela. E agora, tem aí umas 2 semanas que a esposa dele batizou também. Assim, eu imagino que festa, né? Que festa grande é essa que vai acontecer lá naquele grande dia. A minha mãe ali saber que ele tomou estudo e que hoje está trabalhando comigo, né? Nós damos estudo. Hoje, dia de hoje, por exemplo, nós vamos para a Ceilândia, dar estudo para um grupo de pessoas lá. E ele está me acompanhando, né? Nós estamos fazendo o discipulado e ele está indo comigo. Então isso é muito, muito importante, né? Eu pensei assim, poxa, será possível que é só eu ou alguns que visita presídio? Mas aí vem aquele pensamento e a palavra de Deus que diz lá em 1 Reis 19, que diz assim: eu conservei ainda 7.000 joelhos que não dobraram a Baal. Então quer dizer, tinha muitas outras pessoas fazendo esse serviço que eu fazia, mas assim, sem saber um do outro. Você não tinha apoio ali. Não tinha apoio e pensava assim, poxa, a igreja adventista tem tantos ministérios, mas está faltando ministério carcerário. Não tem um ministério que apoia visitação aos presos. Quando eu recebi a notícia, né, que haveria um ministério carcerário, eu fiquei muito feliz com isso, porque eu assim, estava sem força em saber que tinha tantas outras pessoas que visitavam, outras igrejas visitavam, e ali eu estava como se fosse uma andorinha, né? Como se diz, uma andorinha sozinha não faz verão. Então eu estava ali desmotivado, mas quando fiquei sabendo, fiquei muito alegre em saber que estava ali, né, a chance e eu orava muito por isso, para que surgisse o Ministério Carcerário. E quando surgiu, fiquei muito alegre, quis fazer parte, e aí eu passei a fazer parte, a minha esposa também, trabalhamos, né, muito tempo ali, de 2017 até 2019. A minha esposa atuando como secretária e eu trabalhando ali no visitação e estudo bíblico nos presídios. E aí um rapaz por nome Adailton,
que não tinha visita, não tinha quem visitasse, estava ali preso no PDF. Foi procurar na lixeira ali algo para comer, uma fruta, e encontrou ali os estudos, né? Estudo bíblico. Inclusive está até aqui na pastinha aqui o estudo bíblico, esse estudo do pastor Luiz Gonçalves. Esse estudo do Apocalipse, né? Ele encontrou na lixeira. Esse estudo novinho eu tinha levado para os rapazes lá fazer, para os meninos para quem eu estava dando estudo. Mas ele encontrou os estudos e respondeu os estudos. E depois de ter respondido, ele encontrou meu endereço, o endereço lá da igrejinha, e escreveu para mim, né? Então, eu visitei lá um tempo. Depois disso, aí ele foi transferido para a Colmeia, esse Adailton, e eu passei a visitar ele na Colmeia. Aí o Adailton escreveu uma carta. Escreveu uma carta e eu estou com ela aqui em mãos, né? A carta diz assim: A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Saudações, queridos irmãos adventistas. É com grande prazer e alegria que hoje lhes escrevo essa simples e humilde carta, para, em primeiro lugar, lhes pedir a correção desses 18 estudos que eu fiz com muita dificuldade, mas com muita oração, pois fui muito criticado por outros que não aceitaram essa doutrina, que para eles é loucura, mas para mim é a mais pura e esclarecida verdade da Palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada. Eu compreendi a verdade que não conhecia e por isso lhes escrevo, para lhes agradecer por terem feito tão bom estudo, como essas 18 lições que amei fazer durante 18 dias seguidos. Bom, esses estudos vieram até minhas mãos como que um anjo tivesse trazido para mim em um momento que me sentia sozinho e sem ninguém nesse mundo de trevas. Eu estou fazendo tratamento psiquiátrico no Presídio Feminino de Brasília, aqui no Gama. Fiz muitas coisas erradas e estou preso há quase 12 anos. Perdi tudo que tinha e hoje me encontro no fundo do poço, sem ninguém para conversar, pois meus pecados fizeram meus amigos e família me abandonarem. Gostaria muito de ter uma nova chance na vida, para ser um novo homem, bem que eu gostaria de lhes contar toda a minha vida, mas essa caneta não falará melhor que minhas palavras pessoalmente. E é por isso que envio essa carta para lhes pedir que, se essa igreja tem coragem e acredita que até o mais miserável e desgraçado pecador que sou eu pode sim ser curado e salvo através da fé e dos mandamentos de Deus, eu quero essa ajuda dentro da fé adventista. Eu nem sei como lhes dizer, mas veio parar nas minhas mãos esse livro, uma Bíblia com inário adventista e um livro A Grande Esperança, de Ellen White. Bom, se houver interesse em me discipular, peço que entrem em contato comigo para vocês virem me visitar nos dias de quinta-feira, que é o dia de visita. E no mais, me mandem esses estudos de volta ou outros para eu fazer. Assinado Adailton Nascimento Neiva. Bom, essa é a carta de Adailton, né? Então ele mandou essa carta e depois que mandou essa carta eu fiz o cadastro e passei a visitar o Adailton. Então desde 2012, janeiro de 2012, visitei ele até 2017. E aí, por conta de complicação e coisas que houve lá dentro, a assistente social pediu que eu parasse, deixasse de visitar ele, né? Porque o que acontece? Pessoas de outras denominações estavam visitando ele lá, estava oferecendo a ele uma viagem para visitar o Templo de Salomão, e aí ela percebeu que aí eu estava visitando ele, mas pessoas de outra denominação também estavam. Então aí ele pediu que eu deixasse de visitar. E foi assim que eu deixei de visitar o Adailton. Hoje eu gostaria de deixar um apelo não só para os jovens, para todos, né? Que queira participar do Ministério Carcerário. É um grande ministério e eu acredito que ele vai crescer cada vez mais, porque tem pessoas aí de garra dando tudo, né, por esse ministério. Eu ali fiz minha parte no tempo que eu servi ao ministério, mas ele tem espaço para todos aqueles que estiver, né, ali disposto a transformar vidas, que receba esse chamado. Esse chamado é para todos, não importa a idade,
Ele é para todos aqueles que querem transformar vidas, e tem muitas pessoas lá dentro, como o Adailton, como o Davi, que foram, né, pessoas que... O Adailton já dava estudo bíblico. Quando eu deixei de visitar ele continua, porque os crimes que ele cometeram, a justiça não libera. Ele vai ficar lá talvez por toda a vida, mas talvez o trabalho que ele faz lá dentro é muito mais do que ele faz aqui fora, porque ele continua dando estudo bíblico lá dentro do presídio, né? E o Davi saiu e está aqui fora dando estudo bíblico. Então, assim, a gente nunca deve desanimar, porque uma pessoa dessa que sai de lá e vem para cá, para fora, e passa a ser um de nós, uma pessoa de Deus, e vai ajudar outras pessoas também. Assim como eles lá no tempo, na vida de crime que eles viveram, eles influenciaram muitas pessoas a praticar crime. Agora, do lado certo, eles vão influenciar muito mais pessoas para praticar as coisas boas, as coisas que Deus se agrada. Então, fico feliz com isso, né? E quero deixar esse apelo para os jovens, para todos, mas principalmente os jovens que têm toda a força, né? Venha fazer parte desse ministério, Ministério Carcerário Adventista. Querido amigo, o que você está achando da série Pioneiros do Cárcere? O que você está achando desse primeiro episódio, Carta do Inferno? Sabe, o presídio é considerado inferno para muita gente. Isso é dito em todas as gírias das periferias, isso está na boca de todas as pessoas que estão envolvidas no crime. Mas eu quero dizer para você, o que acontece no coração de alguém que está preso quando se encontra com uma palavra de esperança? Sabe, Paulo, ele diz na segunda epístola aos Coríntios, no capítulo 3, no versículo 2, ele diz: vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedras, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. A Bíblia diz que nós somos as cartas de Deus para muitas pessoas. A Bíblia diz que por meio da sua vida, da visita de um capelão, de alguém que levanta da sua casa, se dispõe para ir a um presídio, para deixar um estudo bíblico, para deixar a palavra, que por mais que por muitos ali é desprezada, jogada no lixo, Deus sempre faz brotar o resultado da ação salvífica de alguém que se levanta para ser uma carta. Eu quero te convidar a ser também uma carta para muitos que estão no mundo do inferno, do mundo da criminalidade, e dizer para você, querido amigo, que o Ministério Carcerário Adventista aqui na região da Plaque, ele não é só uma carta, mas hoje, com tantos e tantos capelães, pessoas que entram nos presídios, não somos apenas uma carta, mas um livro de esperança para falar para as pessoas o resumo da Bíblia. O resumo dessa carta aqui, de Deus para nós, é que há jeito para você. Se há jeito para você, então há jeito para qualquer pessoa. Deus quer que você seja uma carta escrita pelo dedo do Espírito Santo no coração de muitas pessoas encarceradas no mundo do pecado. Será você uma carta? Será você o próximo a entrar e a levar essa esperança a outras pessoas? Que Deus te abençoe.